Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o jornalista Marcelo Paranhos e com muita alegria começando mais um episódio do Realidade Capixaba Podcast. Hoje nós vamos conseguir dar um salto de qualidade no debate, aprofundar, falar de temas que nós ainda não falamos. Para vocês que estão acompanhando, esse é o terceiro episódio do Realidade Capixaba Podcast, que nós estamos gravando em Guarapari, mais uma vez aqui no Guará Pousada, no centro de eventos do Guará Pousada, aqui na cidade de Guarapari. Qualquer ruído, qualquer barulho é porque nós estamos ao lado da área de lazer. Nós temos aqui os hóspedes na piscina, tem um salão de eventos aqui na nossa lateral direita, então é normal um ou outro ruído, é o movimento que a cidade está cheia, as pousadas estão com boa ocupação. Nós vamos conversar um pouco sobre isso aqui. Então, um ou outro ruído é porque a proposta é essa mesmo, gravar, sair do estúdio numa área externa para a gente poder sentir um pouco do calor. E olha, hoje realmente é um calor aqui em Guarapari. Nós estamos sentindo esse calor na área externa, mas esse é o terceiro episódio e eu tenho muita alegria de ter aqui comigo, aqui ao meu lado direito, Durval Uliana, superintendente da FEComércio. Quero agradecer ao Idalberto Mouro, presidente da FEComércio, a possibilidade da gente bater esse papo aqui, te receber. Fico muito feliz, Durval, e a gente poder conversar sobre turismo e desenvolvimento econômico, que são os tópicos desses podcasts que nós estamos gravando. E aqui, ao meu lado esquerdo, estou aqui com o Fernando Otávio, que é vice-presidente da Findes e é presidente do Conselho Estadual de Turismo. Então, Fernando, como já é a segunda vez que eu tenho o prazer de te receber aqui, vou começar com você. Essa parceria, o que a Findes tem interesse em turismo? Por que o desenvolvimento econômico com base no turismo, ou tendo o turismo como mola propulsora? Por que a Findes está interessada, tem um interesse legítimo, um bom interesse no turismo capixaba? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Pegando a gancho. Antes de começar, parabenizar pelos encontros e tudo mais. E o podcast que é bom é aquele que traz polêmica de um para outro. Exatamente. Então eu convido a todos a assistir o podcast anterior, que foi falado lá que em Guarapari não tem restaurantes. Estou aqui colocando a polêmica. Guarapari tem restaurantes de qualidade, com estrutura, com qualificação, que eu convido a vocês a conhecer e principalmente a valorizar. Então, a polêmica está lançada, entre, eu assisto, entre no debate e comento. Eu acho que eu vou fazer um corte depois, juntando os dois podcasts, um corte só, para dar mais alcance ainda. Aí, voltando à sua pergunta, porque é fundamental. A Federação da Indústria já colocou o turismo como portador de futuro, aquilo que vai fazer o futuro da economia do Brasil, do mundo, crescer. A indústria já é movimentada pelo turismo, principalmente no estado igual ao Espírito Santo, que o fator de demanda, que a população já é pequena. Então, quando você traz 1 milhão de turistas aqui para o Espírito Santo, você já aumentou em 30% a sua população. A demanda por produtos, a demanda pela indústria capixaba, por questões de qualidade capixaba. Então, o turismo é mola, portadora do futuro, mas já é mola da economia local. Então, se o Espírito Santo seguir o exemplo, crescer, desenvolver, assim como aconteceu com Portugal, que saiu da crise graças ao turismo, e nós, comparativamente, é isso aí. Então, nós vemos isso e estamos investindo nisso. Nós propusemos, e na gestão do Durval como secretário de turismo, e deu sequência no governo, contratou-se o planejamento estratégico do turismo, uma ferramenta oferecida pela Federação da Indústria, que tem parceria do SEBRAE, a FEComércio já se envolveu nisso, porque ela é líder desse setor, tanto no comércio como em tudo mais, para poder fazer esse planejamento e envolver. E aí não vai crescer somente a economia, não vai crescer o comércio, não vai crescer somente os hotéis, mas vai crescer toda a economia e principalmente a indústria capixaba. A gente conversando no outro episódio, antes de começar a gravar, você fez um cenário para mim que as pessoas não param para fazer essa conta. O que representa 1 milhão de turistas no Espírito Santo e o que é 1 milhão de turistas no Rio de Janeiro ou em São Paulo? Aqui é 1/3 da população quase. Exatamente. Todos os dias sai movimento para fora do estado de São Paulo mais de 2 milhões de pessoas. Isso não faz diferença para São Paulo. Mas se você colocar 2 milhões de pessoas circulando aqui no Espírito Santo num ano,
você já aumentou em 30% a demanda por produtos, do café, do arroz e tudo que movimenta aqui dentro da economia. Porque o turismo é consumo. Então, o turismo é considerado um produto de exportação. Assim como o minério traz um dinheiro novo para cá, o turismo, quando vem pessoas de fora, traz dinheiro novo para o Estado e circula mais riqueza no Estado e faz crescimento no Estado. Então vou passar a bola agora para o Durval. Fecomércio, muita gente, o povão, a população, muita gente que acompanha a gente, não tem muita dimensão do que é a Fecomércio, o papel, a importância que ela tem. A produção me passou alguns números de quem compõe a pirâmide que a Fecomércio representa no Estado e tudo. Qual é o principal papel? A gente tentar ser um pouco didático para quem não conhece. Qual é o principal papel da Fecomércio no Estado do Espírito Santo? Bem, também o meu bom dia, o meu boa tarde, o meu boa noite para você. Obrigado, Paranhos, pela oportunidade. Primeiro também de conviver e compartilhar esse momento com o presidente do Conselho Estadual de Turismo, um caro amigo, empresário do setor de turismo e vice-presidente dessa importante instituição que é a FINS, né? Só te interrompendo, que está cheio de dinheiro, que a pousada está lotada no verão em Guarapari, não pode reclamar. Eu alfineto logo. Está na hora de fazer um patrocínio com a gente, porque está cheio do dinheiro, entendeu? Vou bater na porta lá qualquer hora dessa. O que demonstra o grande momento que o Espírito Santo vive, né, como um estado que continua atraindo sempre muitos turistas, o que é muito bom porque ativa a economia. Então, respondendo a sua pergunta, que na verdade é uma grande oportunidade para nós, o sistema Fecomércio Espírito Santo, que é integrado também pelo SESC e pelo SENAC, é a instituição patronal, é o sindicato patronal, que a gente chama de segundo grau, né, ou seja, é o sindicato dos empresários do setor do comércio de bens, serviços e turismo. Ou seja, nós temos 3 pilares dentro do grupo de empresas que compõem a Fecomércio. E é uma instituição que tem uma representatividade muito grande, não só na economia, mas também na vida dos capixabas. Alguns números que são muito relevantes. A federação representa 132 mil empresas, 99%, a sua maioria absoluta de micro e pequenas empresas. E inúmeras atividades econômicas, varejista, lojistas, atacadista, todo o comércio exterior do Espírito Santo é representado pela Federação do Comércio, né? Nós empregamos diretamente, nós representamos 683 mil empregos diretos. Se a gente faz uma conta de padaria, Paranhos, a gente chega aí a cerca de mais de 30%, 35% da população capixaba diretamente impactada na sua vida econômica, as famílias capixabas, pela representatividade que é exercida pela Federação do Comércio. Então, nós temos uma responsabilidade muito grande, não só pelo papel dessa instituição, assim como a FINDES faz muito bem também, a Federação da Agricultura, do mesmo papel na agricultura, mas também pela essa complementaridade de nós termos um SESC, né, que presta serviços de assistência, lazer, educação, né, e turismo para os comerciários, mas também para toda a população, e o SENAC, que mais do que consolidada a sua excelência na qualificação da mão de obra capixaba. Então, essa acho que, se eu conseguir me explicar, é a grande importância da representatividade da Federação de Bens, Serviços e Turismo daqui do Estado do Espírito Santo. Essa administração... Só complementando uma coisa que é importante destacar, a importância da Federação do Comércio e do SESC para o turismo. Ele já é a maior rede hoteleira do Estado, entendeu? Se juntar números atualizados hoje, deve ter quase R$500 bilhão em investimentos físicos, estruturais, equipamentos construídos, somando todas as estruturas do SESC, totalmente voltadas na questão do turismo. Então, daí a importância e a relevância do sistema Fecomércio para o turismo, principalmente para a rede hoteleira. Para complementar, Paranhos, além de representar esse segmento dentro do setor comércio, né, de bens, serviços e turismo, né, nós representamos todas essas empresas, o SESC, mas também o SENAC tem uma prestação de serviço para o turismo muito grande. Essa estrutura que o Fernando se refere, né, são os nossos parques aquáticos, né, como são muito mais conhecidos, são 1.514 quartos aqui no estado do Espírito Santo, é a maior rede hoteleira que está passando por toda uma requalificação, né, nesse momento, iniciando todo um processo de modernização para estar à altura da rede hoteleira aqui do estado. Essa a administração que você faz parte, liderada pelo presidente Dalberto Moro,
ela não tem um ano ainda que está no comando da FEComércio. Tem 7 meses, 8 meses? 7 meses. Nós vamos completar 7 meses, meses, dia 22. Então, a gente, de praxe, não fala mal antes de um ano, né, Fernando? Deixa passar um verão para a gente poder começar a apontar Mas nem algumas terá coisas. oportunidade, pode ter certeza. Qual é, assim, quando... Imagino que vocês ainda estão finalizando, participando de planejamento, montando cenários e tudo, mas quando a direção se reúne, qual é o principal assim, caminho, a principal estratégia, qual é o principal foco dessa administração hoje? Qual é o principal objetivo traçado? Importante a sua pergunta, nos dá também a oportunidade de apresentar o que pensa esse novo grupo de empresários que assumiu, depois de uma sequência de mandatos do ex-presidente, José Leon Sepulcre. É um momento de reinvestir na requalificação dos nossos equipamentos, e aí tanto a Federação do Comércio passa por um momento de recompor a sua equipe, perdão, quanto o SESC e o SENAC também. O SENAC muito com foco em inovação e ampliar e principalmente customizar mais, ou seja, tornar toda a sua oferta de cursos e capacitação atendendo os interesses diretos daqueles empresários que compõem a nossa base sindical, como o SESC também, há muitos anos que se faz necessário uma manutenção e uma modernização desses grandes hotéis, dos parques aquáticos, né, mas também da rede escolar, que é uma rede muito importante, contribui muito com a formação das nossas crianças, dos filhos dos comerciários aqui do Estado, né, e a federação aumentando aquilo que a gente chama de a defesa dos interesses do setor. Então, todo o aspecto da legislação, o apoio à reestruturação dos nossos sindicatos, né, ao aumento da prestação de serviço, da qualidade do serviço que nós prestamos, tudo isso é foco dessa nova gestão. Mas uma diretriz muito clara também do nosso presidente Adalberto Moro é atender às necessidades da sociedade. Como atividade econômica, o comércio ele tem um desejo muito grande de aumentar a prestação de serviço e atender necessidades da sociedade que a gente vê como são importantes. Eu vou citar um exemplo muito significativo que nós temos no SESC, que é o programa Mesa Brasil, que é uma grande estratégia muito bem montada, muito bem administrada, de atendimento à necessidade de alimentação, e aí nós temos mais de 140 instituições sociais que, articuladas com empresários, que articuladas com os empresários de supermercados, de mercearias, né, eles fornecem alimento muito bem coordenado para milhares de famílias aqui no Estado do Espírito Santo. É um programa que nós estamos cada vez mais até aumentando a divulgação da excelência do trabalho e principalmente da importância na minimização dos impactos dessa crise econômica que a gente vive em muitos setores da nossa sociedade. Eu vou fazer o convite para conversar com o diretor do SENAC, o diretor do SESC, porque fazem parte de uma federação íntegra, mas cada instituição dessa tem um planejamento próprio, uma visão própria. Isso. O SENAC podem ter interesses em comum, estratégias em comum, mas é diferente o SENAC do SESC. São objetivos diferentes. São objetivos diferentes. O SENAC, por exemplo, é muito conhecido também pelo Hotel SENAC, talvez seja um dos ícones da hotelaria, eu não diria não só capixaba, mas nacional também, pela excelência que tem do equipamento, pela localização, pelo serviço que presta, inclusive com um projeto inovador agora de requalificação, ressignificação da culinária capixaba, né? Nós temos a cesta da muqueca, a tradicional feijoada aos sábados e agora também a comida italiana para reunir a família que dessa composição étnica tão relevante que é o italiano na nossa comunidade, no nosso Espírito Santo. Eu particularmente tenho meio sangue italiano, né? Então o SENAC é muito na qualificação de todos os setores da economia, né? E o SESC com esses 5 pilares: educação, lazer, né? Turismo, assistência social e saúde, para os comerciários, que são a base realmente da nossa sociedade, são aqueles que trabalham em todo e qualquer comércio, que em cada bairro desse Espírito Santo existe. Só destacando um ponto, você perguntou o que essa nova gestão tem. O primeiro sinal da nova gestão, que foi muito importante, até como federação e para o próprio setor de turismo, é o diálogo, a aproximação. Uma coisa que era mais difícil no passado, né? Então, agora isso se aproximou bastante. O primeiro passo deles foi, inclusive, fazer uma visita à Federação da Indústria para aproximar mais, trabalhar em sinergia. Tem proposta de ações de trabalho em sinergia. Existem parcerias sendo desenvolvidas? Exatamente.
Então, de ter porque já existe sinergia até no setor econômico. Você tem indústrias que já vendem, que são o comércio, e tem comércio que produzem, que são praticamente indústrias. Então, não tem como fugir dessas conexões, dessa sinergia e da compartilhamento das estruturas, né? Então, a gente tem projetos e ideias desenvolvendo para isso aí. Então, isso junta forças. Você pega o FEComércio, o Idalberto agora, presidente do SEBRAE, né? Então, isso junta força, Confederação da Indústria, então você tem essas ações em conjunto. É o próprio caso do planejamento estratégico que a Federação do Comércio está pegando para si até, porque ela precisa liderar o planejamento no setor que ela tem lá. E essa aproximação também com o setor de turismo. A gente tinha uma separação, uma distância de próprias conduções que tinham no passado da estrutura de FEComércio, do próprio SENAC, que a gente já vê nitidamente uma aproximação agora com o setor de turismo, desenvolvimento de ações de parceria, tem uma proposta já de ação de parceria com a ABH, com a Associação de Hotéis, para trazer qualificação profissional aqui. Então, a gente já vê, para mim, um dos pontos fundamentais dessa nova gestão é a aproximação e a conexão com esses outros setores, principalmente o turismo. A gente acompanha ao longo dos anos, eu há 14 anos, o racha, ou a briga, ou a disputa que existe no trade turístico, que, óbvio, são empresários ou o grupo que se forma, que interpreta que você tem que ir para uma linha, isso é normal. Mas eu acho que no Espírito Santo atrapalha um pouquinho além do que deveria atrapalhar. Eu acho que quando acalma e ajusta cada um numa função, deveria todo mundo empurrar na mesma direção. Depois que sentou na cadeira, agora vamos caminhar juntos e esperar a cadeira rodar lá na frente. Né? Isso, de uma forma geral, encaixa até no Brasil hoje. A gente tem, é esse o cenário? Vamos caminhar para crescer todo mundo no mesmo cenário. Liderados ou a FEComércio, deixar o Durval falar depois, a Findes, você que está sentado na cadeira de presidente do Conselho de Turismo. É possível a gente ter esperança de que a Findes, a FEComércio, elas consigam liderar um movimento para a gente saber para onde o turismo vai daqui a 15, 20 anos no Espírito Santo? Porque nada muda em 6 meses. Esse é o primeiro passo, já foi traçado, iniciado por Durval já na Secretaria de Turismo, né, conduzido pela Nenise e depois assinado agora pelo Fernando, que é o planejamento estratégico do turismo até 2035, uma ferramenta oferecida pela Federação da Indústria, usada em outros setores econômicos e outros estados, e o principal passo dela é ouvir. Né? Primeiro você constrói, você faz... na verdade, o primeiro passo é analisar tudo que já foi feito no passado, que tem muita coisa boa feita. Algumas coisas ficaram pelo caminho, a gente analisar o porquê ficaram no caminho, aquilo que deu errado, analisar também. Depois, ouvir todos os setores, aí ouvir mesmo, isso é importante. Planejamento estratégico no setor não se passa sem ouvir quem vive o setor. Né? E aí é fundamental uma Federação do Comércio, que é a líder da hotelaria, a gente, pelo componente, participar disso aí, né? Para que se tenha esse planejamento estratégico e tenha isso aí. Qual é a ação correta, o que é que traz efeito, o que não é, qual que é a necessidade até 2035, porque, como eu disse, o turismo é um setor portador de futuro da economia capixaba. Então, nós teremos um planejamento estratégico macro, com metas e objetivos, e, a partir dali, ajustes vão sendo feitos ao longo dos anos. A ferramenta, inclusive, chama-se Rota Estratégica. Por que a gente chama de rota? Porque ela, na verdade, é um GPS. É algo que traça uma rota, que se você desviar tem um contorno a ser feito, você voltar, e ele é constantemente monitorado. E a ideia é que o Conselho de Turismo Estadual seja o gestor deste planejamento permanentemente. Vamos seguir qual é o planejamento, analisar. Já foi proposto e aceito no próprio Conselho de Turismo que toda a reunião que tenha do Conselho de Turismo, a primeira coisa seja analisar o planejamento, como ele está seguindo, como ele está andando e dar sequência nele. Então, por exemplo, o trabalho que foi feito, até aqui no salão que fica aqui ao lado, foi feito ano passado, se eu não me engano, liderado pela TV Guarapari e pela Rádio Band, que teve apoio do SEBRAE, teve apoio do governo do Estado, que foi um planejamento estratégico, ali já era uma análise do setor muito para a região sul. Esse material também faz parte desse banco de dados. Sim, já está lá esse material, até o projeto que vocês mesmos desenvolveu aqui com a questão do verão, Guarapari o primeiro... Guarapari o melhor verão. Né?
e vários outros planejamentos estratégicos do Estado. Isso é fundamental. O Estado fez vários planejamentos, tem um agora que encerra 2025, né? 2025. 2025. Então, esse planejamento que foi feito está sendo acompanhado todos os detalhes, o que andou, o que está atrasado, o que está em sequência, para ele fazer parte desse componente e atualizar até 2035. Hoje, na mesma linha do que eu perguntei ao Fernando, a FEComércio também entende a importância dela em participar ou liderar esse movimento de um plano estratégico para o turismo e desenvolvimento econômico do Estado? Entende de uma maneira tão determinada que o nosso presidente ele colocou como prioridade, né, principalmente nesse primeiro momento da gestão, dar toda a atenção ao turismo. Então, a Câmara Empresarial de Turismo ela foi recomposta já e nós vamos convidar muito em breve a primeira reunião, e ela sendo composta somente por entidades de representação empresarial. O porquê disso? É para dar foco exatamente na atividade turística como um fato econômico relevante. Eu queria reforçar essa boa visão que o Fernando traz, que é a necessidade de planejamento. O turismo é uma atividade muito complexa porque envolve muitas atividades econômicas e, portanto, é muito suscetível, muito sensível à economia do país. Vamos colocar o exemplo da pandemia. O Espírito Santo, que tinha, em média, 80 voos diários, chegou a cair para 10. Teve dia de 9, isso quando eu estava secretário de turismo. Então, nós vivenciamos um drama porque não tendo turista, não tem atividade hoteleira, não tem atividade em restaurante, não tem atividade no transporte, não tem arrecadação de tributos, então ela mexe muito com a economia. Afeta desde o motorista de táxi da porta do aeroporto, a todos. A pousada, o hotel, até o vendedor de água na praia. Exato, afeta todas essas atividades econômicas e é justamente isso que exige que a gente tenha realmente o discernimento e o planejamento estratégico. Então, o 2025, que precisa ser atualizado, nós já conversamos com o novo secretário, Everson, quero até aproveitar a oportunidade para desejar, né, a ele todo o sucesso na gestão dele. Tem uma missão importante, porque a nossa imagem lá fora é muito propagada pelo turismo, não só pela boa gestão pública, que a gente precisa continuar mantendo, mas por uma boa gestão do turismo, porque é isso que o turista leva daqui, né? Ele leva a principal informação, que é o bem-estar no nosso meio. Então, esse planejamento ele é necessário. O 2025 precisa ser atualizado, mas essa ferramenta, essa metodologia, eu quero fazer um elogio aqui, fazer um registro da competência da metodologia da Rota Estratégica do Turismo, que agora essa nova gestão da FEComércio adere, participa, vai participar da coordenação também a convite da FINDES, né, para que a gente tenha realmente a capacidade de reagir com mais rapidez a essas mudanças na economia e ajudar a dar resposta para os empresários sobre essas mudanças que ocorrem, né, seja por fatores de tempo, seja por fatores de economia, mudança de planos econômicos, mudança de governo, né, para que o empresário, até pelo estado do Espírito Santo, que ainda tem uma sazonalidade muito forte ainda, né, possa ter estratégias e ações que minimizem essa quebra de faturamento, essa mudança no perfil da mão de obra, que a formação da mão de obra, a disponibilidade de mão de obra para o turismo é muito complexa aqui no estado, né? Então, tudo isso justifica a gente ter um planejamento muito forte, muito sério e muito compartilhado pelas instituições. Então, essa aproximação da Federação do Comércio com a FINDES, com o SEBRAE, agora que o nosso presidente Adalberto assumiu a presidência do Conselho do SEBRAE, eu acho que cria toda uma ambiência muito positiva para que a gente possa, longe de ter soluções individualizadas, ter uma solução compartilhada e aí sim, com toda a abertura que todas essas instituições de representação empresarial têm junto ao governo do Estado. Esse alinhamento ele é muito positivo e é muito forte aqui no Estado do Espírito Santo, que nos sinaliza, como você mencionou, um bom futuro para a atividade. O primeiro podcast que eu fiz com esse tema, eu gravei com o Felipe Ramaldi, que foi secretário de Turismo em Vitória. Eu compartilho de algumas opiniões do Felipe, uma delas muito em particular, que eu entendo, de uma forma geral, o poder público ele tem que ser mais mediador e solucionar crises pontuais do que ser a pessoa que financia tudo. De repente, num primeiro momento, mas o poder público ele tem que conseguir mediar de tal forma que ele vá retirando o recurso público do turismo e deixando a iniciativa privada, as empresas, as instituições, modelo do que é o Carnaval no Rio de Janeiro e como é que alguns eventos, algumas atrações turísticas, elas foram ficando sob o controle, a tutela da iniciativa privada.
e eu entendo que o poder público deve, assim, a prefeitura, ela tem que cuidar da rua tá limpa, o asfalto não está com buraco, ter fiscalização na praia para cuidar do ordenamento, e que aí é onde eu discordo um pouco do Felipe, concordei muito aqui também com o Ricardo Conde, falou aqui deu alguma polêmica, mas falou aqui no podcast passado, eu concordo com ele, mais presença de dinheiro privado e menos dinheiro público, mas eu acho que o poder público precisa sim investir muito, principalmente no Espírito Santo, para atrair esse 1 milhão, 2 milhões de turistas e investir fora daqui. Tem que gastar em comunicação, para não dizer que eu estou defendendo só os colegas aqui de botar dinheiro na mídia local. A gente tem muito fluxo de turista local, mas assim, temos que trazer turista de fora do estado. Como o Fernando falou, trazer 1 milhão de turistas de fora para cá faz uma interferência enorme no mercado capixaba. Né? Esse investimento, eu posso imaginar que tanto a FINS como a FEComércio vão poder, de alguma maneira, participar também na divulgação do Espírito Santo e dos destinos, e, pontualmente, existe a previsão das duas instituições também ajudarem financeiramente em algum plano de comunicação macro do turismo no Estado? Já foi pensado ou faz parte do planejamento, Fernando? Então, isso é que é importante. Porque não vem dizer que FINS e FEComércio não tem dinheiro para gastar com divulgação, por favor. Hein? Tem mais compromisso que dinheiro, né? Mas eu falo de cadeirinha porque eu sou vice-presidente financeiro, então eu sei as contas que eu tenho que pagar lá. Já que levantou a bola, vou mandar lá uma tabela comercial para a FINS, já que o diretor está aqui, vamos dar uma chorada lá também. Mas o importante de qualquer tipo de investimento, você possa investir R$1 ou possa investir 1 milhão, né? É importante se ele alcança e dê o retorno. Saber gastar. Aí é necessário ter o planejamento estratégico, certo. Entendeu? Então você pode fazer uma ação de um fan tour, vai trazer gente do local que não vai vender para cá e não vai trazer retorno, e mostrar algo que não é prioritário no momento. Então você pode gastar R$1 como impulsionamento numa página do Instagram e resolver o problema de divulgação. Então você tem que ter um bom planejamento disso, né? Existe até uma proposta de trabalho que a gente já foi colocada, até pelos Marcos Azevedo aqui da HTG, né? Foi feita no final do ano passado, mas a gente está tentando modelar um projeto que é a construção de um brand de imagem. Né? Assim, qual que é a imagem do destino? Existe ferramentas sobre isso, Barcelona fez isso. Agora, isso tudo demanda de um planejamento e do envolvimento. Para quê? Lembrando, a Federação da Indústria, a Federação do Comércio, a Federação da Agricultura é feita pelos empresários, entendeu? Então, quando eu falo assim, é possível a federação investir? Sim. É possível desde que todo esse planejamento traga retorno para aquele empresário que é ele que está bancando a federação. E quando eu digo que isso vai trazer retorno para a indústria, trazendo mais gente, eu tenho que mensurar. Aí é importante o planejamento. Assim como a Federação do Comércio, não adianta divulgar, gastar com o marketing efetivo e não trouxer retorno para aquele comércio. E não ter uma comunicação integrada, então, que todo mundo entenda o que deve ser gasto. Senão a gente pode ter gasto milhões de reais em divulgação e não ter trago o retorno. E o Durval elogiou aqui o novo secretário de Turismo, né? Você já me explicou como é que ele está disposto até a aprender, assim, é uma crítica que eu sempre faço, que infelizmente a gente tem sempre como secretário de turismo ou um político ou alguém que não é do setor, mas nesse caso eu conheço a pessoa, não sou de fazer média não, mas acho que ele tem assim muito a acrescentar nessa visão de desenvolvimento econômico, e talvez por não fazer parte do trade turístico, ele não venha com algum vício de fazer parte de corrente A, corrente B, ele consiga ter uma visão mais macro. Parece que ele está conversando com todo mundo e os setores para entender e está apoiando a ideia desse planejamento. Então, muito legal isso. Também já conversei com ele pelo WhatsApp, mandei lá um convite para bater um papo com ele, mas entendi também que a gente tem que dar um tempo para primeiro ele saber onde ele está entrando. Não é fácil, né, Fernando? Saber onde ele está entrando ali nesse setor, quem são os agentes, até para, em vez de começar com algum conflito, já começar de maneira positiva. Mas eu acho que, nesse caso da comunicação, espero que tenha parceria com vocês, mas o governo do Estado tem que gastar. Mas eu entendo que, para não ficar uma coisa perdida, igual nós já tivemos no passado,
que se gastava dinheiro em mídia nacional, na verdade, para fazer cavadinha para governador dar entrevista aqui e ali. Não era uma visão de vender o Estado, era vender a imagem do gestor. E não vou citar esse ou aquele, porque não é criticar a pessoa, era a estratégia de comunicação. Vocês, nesse planejamento, vocês pensam, ou é possível, vocês também, junto com o governo do Estado, montar essa estratégia, até para o governo do Estado poder fazer assim, nós vamos gastar tanto em comunicação de vender destino, e dentro desse planejamento, pensa isso também, orientar o Estado como gastar, porque vocês sabem na porta da pousada, na porta do comércio, se o turismo veio ou não. Pensa isso? Mais do que pensar, eu diria que isso está bem encaminhado. Na semana passada, nós tivemos a oportunidade de receber o secretário novo de turismo, o Everson. Gente boa. O secretário de Desenvolvimento Econômico e o vice-governador Ricardo Ferraz, que sentou com o nosso presidente, né, e com toda a estrutura econômica do sistema FEComércio, baseada nos seus sindicatos, e muito forte foi também a pauta do turismo, né, e nós saímos de lá com a missão, junto com o SEBRAE, inclusive, de fazer até um plano emergencial para fomentar. E aí no turismo a gente não chama a divulgação do Espírito Santo, mas a promoção do destino, que é um posicionamento, qual é a imagem que nós, entre aspas, vendemos lá fora, para que o turista que deseja vir para o Espírito Santo saiba o que vai encontrar, né, saiba o que vai vivenciar aqui de experiência num estado que é tão rico e principalmente tão diverso de oportunidades. Praia, montanha, turismo de lazer, turismo de sol e praia, esportes radicais, o turismo religioso, né, o turismo cultural. Nós temos inúmeras oportunidades de potencializar, o que nos causa que a gente chama de um bom problema, né? Qual é o produto que a gente vende do Turismo Espírito Santo. Mas isso está encaminhado, nós temos aí um prazo de 30 dias que já está correndo para a gente dar uma resposta, para sentar com o governo e somar os esforços, né? Eu queria aproveitar a oportunidade de trazer uma informação que, assim, quando a gente vai vivenciando, né, a história das instituições nas quais a gente está inserido, no caso agora o sistema FEComércio, acho que todos lembram, e eu lembro que há 4 anos atrás, quando eu vivi esse bom primeiro drama, né, de um secretário de turismo que está assumindo uma função pública de tal relevância, em pleno verão, né, com tanta demanda que tem da sociedade, da imprensa, etc., para dar respostas. Mas o SESC, por exemplo, foi praticamente o equipamento de turismo, a instituição que viabilizou durante o pouco tempo que funcionou aquele trem das montanhas. 65% das pessoas que fizeram esse passeio de trem da montanha foram de turistas que o próprio SESC movimentou na época, né, para poder colocado dentro dos pacotes, né, que ele atrai esses milhares de pessoas que vivenciam essa experiência de estar no SESC, como aqui de Guarapari, que também se espalham pela cidade, desfrutando dos restaurantes, de todos os equipamentos, das boas praias que nós temos por aqui. Então, já é uma contribuição econômica muito significativa do setor e, historicamente, até nos demais equipamentos, o SESC, todo o sistema contribui muito para essa ativação do turismo. Você teve profissionalmente uma passagem pelo SEBRAE, você foi secretário de Estado de Turismo, hoje você tem uma ligação muito grande com eventos e apoio à cultura, foi pelo SINCADES? Pelo Instituto SINCADES, isso. Anexo ao setor atacadista. A gente estabeleceu uma relação com o segmento do comércio de bens e serviços e até na pessoa do presidente Adalberto. E agora, na FEComércio. Do mesmo jeito, o Fernando passou por alguns locais, ele é hoteleiro, ele tem o vínculo dele com a construção civil, pela FINDES, você ocupa hoje o conselho, pela FINDES, não é isso? Multitarefas. Essa visão, essa experiência que vocês adquiriram, sempre em funções técnicas, rodeando sempre dentro vou chamar assim, do trade turístico, vou chamar assim, mas em olhares diferentes, que o SEBRAE tem um olhar diferente, Secretaria de Estado um olhar diferente, lá você apanhava porque você era a iniciativa privada querendo alguma coisa do Estado, agora você representa a iniciativa privada conversando, você deve olhar o secretário, é mais jovem, ele já não tinha a sua experiência, mas você deve olhar para ele e falar assim, eu sei o que é sentar no verão, no início do verão, Secretaria de Turismo, com um monte de sonho, expectativa de um monte de gente. Essa experiência é importante para vocês, na condução ou na participação desse planejamento macro, de entender que nós temos que perceber que o outro lado, de repente, também tem razão e dá para conciliar interesses de todo mundo?
Eu acho que essa que tem que ser a pauta principal. Primeira capacidade que nós temos assim, de contribuir para essa harmonização da contribuição de cada instituição, de cada segmento. O próprio trade turístico que você menciona, ele é muito complementar. Então, buscar essa sinergia, buscar essa harmonia, acho que é tarefa de todos nós, né? Muito mais do que qualquer conflito que a gente não vê, não reconhece. Nós temos hoje instâncias. A Câmara Empresarial de Turismo, por exemplo, com essa composição sinalizada pela nova direção de ser integrada somente por instituições empresariais, cria um ambiente muito positivo, muito favorável para que cada um coloque as suas dores, como a gente chama, né, para que cada um coloque as suas demandas e o sistema FEComércio tem a capacidade de contribuir sobre alguns aspectos. Por exemplo, eu mencionei a defesa dos interesses do setor. Nós temos uma estratégia interna de acompanhar muito toda a legislação que impacta no setor. O Ministério do Turismo, são deputados, são senadores que estão sempre criando alguma legislação ou alguma necessidade que é gerada na própria Assembleia Legislativa ou até nas câmaras municipais. E nós temos um papel importante a contribuir para poder observar, analisar e contribuir para o debate se aquela legislação contribui para o desenvolvimento da atividade econômica, contribui para o setor. Então, muito mais do que, às vezes, o aspecto do apoio financeiro, mas é essa harmonização dos interesses, a tradução disso numa legislação que apoie, né, os interesses econômicos dos empresários, mas apoie também todo o esforço do Estado de comandar essa promoção do destino Espírito Santo a nível nacional e também internacional, que a gente precisa colocar isso na pauta. O Espírito Santo tem condições de ser um Estado que tem condição de atrair o turista internacional, eu não tenho nenhuma dúvida disso. É importante só olhar a questão do turismo, né? Na outro podcast a gente até falou, porque é muito dividido, o pessoal tem muito ego e as coisas... Então, deixa eu só fazer uma colocação para você me ajudar, ver se eu estou nessa linha. A gente fala, trazendo para a realidade de Guarapari, já que estamos aqui. Lembrando, quem entra agora está acompanhando a gente a partir da metade de tudo. Estamos gravando aqui no Guará Pousada, no centro de eventos do Guará, ligado a Guará Pousada. Às vezes um ou outro ruído. São os turistas visitando. O Gustavo, assim como o Fernando, não pode reclamar, porque está cheio, está ganhando muito dinheiro. Tem que falar isso, porque vai ver, eles coçam o bolso e começam a patrocinar a gente. Tem que botar a mão no bolso. Fernando, assim, nós estamos debatendo muito, e eu acompanho esse debate feito por vocês há mais de 10 anos, tem que qualificar o turismo. Guarapari, não, nós temos que qualificar, porque hoje tem muita quantidade e menos qualidade. Aí todo mundo concorda, mas aí você chega na lanchonete lá da Praia do Morro e fala assim, não, tem que qualificar, mas deixa, porque estão vindo aqui comer a coxinha de galinha, o pastel e tomar o copo de suco de R$1,50. O cara do mercadinho, não, eu vendo cerveja para essa multidão que está na Praia do Morro, eles vêm aqui no mercadinho e compram. O supermercado deixa que está bom, que tem muito arroz, feijão, macarrão vendendo, pô de gasolina gosta. Então, como você iniciou a falar, eu te interrompi. Ele é complexo porque como explicar para o vendedor de coxinha de galinha ali da pequena lanchonete na Praia do Morro que daqui a pouco ele pode vender uma coxinha de galinha, em vez de ele vender 1.000 coxinhas de R$4, ele vai poder vender 200 coxinhas de 12. Gourmet. Ou mais, ou tem público para os dois, ele vai continuar vendendo as 1.000 coxinhas e alguém do lado vai abrir uma porta diferente vendendo. Como dialogar, já que você está no Conselho Estadual, mas você faz parte, sempre fez aqui, do município dos conselhos, da Associação de Hotéis e Pousadas. Como fazer essa transição, Fernando? Porque é muito difícil, assim, a gente quer que melhore, mas tem medo de perder o que está. Como fazer essa transição? Primeiro, no setor precisa ter bastante diálogo, né? Eu costumo fazer uma analogia com uma usina hidrelétrica, ainda mais hoje que os equipamentos hoje são modernos. A água passada não gera energia. Então, o que foi, já foi. E hoje, com pouca concentração dessas águas, uma turbinazinha gera muita energia. Então, se fizer analogia para o setor, a primeira questão é, passado se foi, já foi. Então, não adianta sentar, discutir o que não foi feito, o que deixou de ser feito, e sim pensar em união para se fazer algo, e isso gera energia, e hoje é condições de gerar energia nisso aí. Independente das correntes do que aconteceu no passado. É preciso vencer um conceito, isso não é só de Guarapari, de vários destinos, em que se eu resolver o meu problema, está resolvido, não preciso participar do todo, né? Você vê um hoteleiro assim, vamos fazer uma ação para divulgar o Carnaval de Guarapari que não vai ter evento. Mas eu já estou lotado, então não vou participar. Mas ele esquece que o próximo Carnaval é reflexo deste Carnaval,
que se tiver vazio, no próximo ele vai estar vazio. E se tiver mais procura, o preço dele vai subindo também, né? A visão de qualificação, de qualidade, sustentabilidade, vem crescendo, inclusive na visão do próprio cliente que vem para cá, o próprio turista. Então, e aí a questão de conscientizar e uma parceria com eventos como o Sebrae, o próprio Senac, em termos de qualificar o empreendedor, não apenas de como preparar o seu produto, mas como ter sua visão de mercado. Então, é uma coisa devagar e vai se construindo para ter essa visão de conta, né? Porque ele vem de 1.000, resolvo o meu problema, mas passa o ano inteiro com fome. A gente mesmo tem uma proposta de ação, até já apresentamos lá para a FEComércio, que é o seguinte: verão está vendido, ele se compra, ele já está, como você falou, superlotado, e talvez a gente nem fazer um marketing tão pesado no verão, porque ele já está lotado, né? E o resto do ano, aquilo que precisa sustentar, né? E a gente já está chamando o resto do ano da melhor temporada. Por que é a melhor temporada? É porque quando consegue ser sustentável, quando você tem o melhor preço, que quer dizer o melhor para você que vende, o melhor que compra. Você vai ao centro de Guarapari e volta em 10 minutos e acha vaga para estacionar, né? E você tem como aproveitar esses destinos, essas praias, sem a poluição, sem excesso de esgoto, mais sustentabilidade. E o comerciante, que se ele vender o ano inteiro, o pouco que ele vender no verão a mais é lucro. Agora, hoje, ele sofre o ano inteiro construindo dívidas para pagar no verão. Está certa o que o senso comum entende e diz é que antigamente trabalhava o verão para viver o ano seguinte e hoje, na verdade, a gente, de uma forma geral, trabalha o verão para pagar o ano anterior. Então, inverteu. Isso é verdade? Isso depende do setor que investiu ou não. Se eu for colocar exemplo de hotelaria, se eu pegar um hotel que investiu nele mesmo, ele já tem lucro mesmo no período fora da alta temporada. Então, por isso eu já posso chamar o meu período fora da temporada no meu hotel de melhor temporada. Porque é quando eu consigo ter retorno sem ter um desgastamento da minha estrutura, ter uma sobrecarga e tudo mais. E o verão vem como lucro. Eu preciso sustentar, então eu consigo ter funcionários o ano inteiro e tudo mais. Agora, quem não investe na qualidade, na qualificação, naquilo lá, ele sofre isso. Ele não consegue gerar demanda, vendas e receitas durante o ano, então ele cria dívidas que ele só vai conseguir pagar com o retorno do verão. Aí, se o verão vem com chuva ou vem com a pandemia, ele sofre demais. Então, isso é preciso construir. Quando a gente falou, e o próprio Ricardo falou na outra lá sobre necessidade de investimento privado, precisa sim. O setor privado precisa investir também com qualidade. Não adianta simplesmente construir quartos com cama e café e falar, vou dar retorno. Tem que olhar serviço. Aí entra a parceria com o Senac, com qualificação, FEComércio, Sebrae, para qualificar os serviços que você vai oferecer e vendê-los com valor. Eu tive uma experiência, vou dizer assim, que eu estava do outro lado. Quando eu cheguei no Espírito Santo, eu fiz muita palestra e curso de qualificação no atendimento em hotéis em Vitória, Vila Velha, e tinha um evento muito grande que acontecia dentro do Sesc Guarapari, que era o Conecades, não era isso? O Conecades, que a cidade falava mal do Conecades de forma geral, um ou outro podia elogiar, porque dizia assim, vem só quem ganha o Sesc, todo mundo lá dentro, não sei o quê, só traz transtorno para a cidade. Bateram tanto que e aí não era no Sesc, era nos organizadores do Conecades. Bateram tanto que os organizadores foram embora de Guarapari. Aí o pessoal reclama, precisamos atrair eventos como tinha o Conecades. O pouco preparo ou pouco planejamento de alguns setores, aí falando dos empresários mesmo, pequenos e médios e grandes empreendedores, o pouco preparo deles não está sempre procurando uma culpa para apontar, a culpa é do Sesc, a culpa é do... E não está olhando que ele não está se qualificando, ele não está remunerando direito o seu colaborador, então esse sai para vender picolé na praia, porque ele ganha mais lá do que ter a carteira assinada aqui. Não é um pouco também a preparação desse setor, esse debate, a FEComércio também vai participar disso? Também orientar isso? Claro, a gente participa... Porque o Sebrae faz muito isso, né? Sim, a gente precisa e vai participar de todo e qualquer debate que vise construir, primeiro, essa nova concepção do que o turismo tem se transformado, né? A gente precisa ter o olhar do turista, do que ele está exigindo,
de onde ele está buscando cada vez mais um turismo de lazer, um turismo associado à qualidade de vida. E aí nós batemos com o perfil do empreendedor também. Se nós olharmos, né, no Espírito Santo, todas as consequências da mudança daquelas grandes plantas que nós temos aqui, tanto Samarco quanto Vale, a Celora, etc., que gerou um número significativo de pessoas que saíram de lá com o seu dinheiro de muitos anos, passaram a investir, muitos sem até um preparo, embora eu até estava no Sebrae na época, a gente atendeu muita gente que gostaria de empreender, muitos foram para o turismo, muitos foram desenvolver o sonho de empreender, né? E não era natural que não tivesse o tempo e a capacidade de fazer uma mudança tão bruta que é você deixar de ser um empregado para ser um empreendedor, né? Cada crise econômica gera também um grupo muito grande de pessoas que busca no empreendedorismo, e na maioria das vezes até informal, né, a sua fonte de sobrevivência. Então, é preciso que o turismo seja gerido de uma forma muito profissional por esse conjunto de instituições. Nós temos o Instituto Jones dos Santos Neves, o Observatório de Turismo dentro da Federação, dentro da Secretaria de Turismo, que é uma competência muito grande que nós temos aqui no Espírito Santo, poucos estados têm no Brasil, que gera informações exatamente sobre esse perfil do empreendedor, sobre o perfil dessa mão de obra, para que a gente possa sinalizar com estratégias muito de Sebrae, ele tem um papel muito grande, o próprio Senac também, de dizer o que é preciso você inovar no seu empreendimento, o que se espera dessa nova mão de obra, né? E diferenciar um pouco aquele equipamento que é voltado exclusivamente, profissionalmente para o turismo, que foi construído, como o Fernando mencionou, né, para ser um equipamento turístico, para receber o turista, e aquele que nos atende 365 dias por ano, nas nossas necessidades diárias, né? Então, às vezes a gente confunde um pouco de achar que todo e qualquer equipamento tem uma mão de obra que foi vocacionada para ter aquele atendimento de turismo, como a gente usa como exemplo, aquele garçom de São Paulo, né? Que é a profissão dele, ele faz isso há 10, 20, 30, 40 anos, ele tem aquilo como atividade realmente definida da vida dele, e aqui nós temos toda essa concorrência entre as atividades com uma reacomodação dos vários segmentos econômicos que nós temos. Então, esse olhar coletivo das instituições para poder prover até a qualificação adequada, e qual é o perfil que nós temos, por exemplo, a sazonalidade impacta muito. Para onde vai essa mão de obra que está agora em inúmeros restaurantes, até na hotelaria, quando é natural que ele não permaneça, porque ele é um emprego temporário, né? Para que atividade econômica ele vai se dirigir depois que a sazonalidade chega, depois que acaba o verão, né? O que nós estamos pensando em fazer, o trade turístico, né, o próprio Estado, para fomentar e manter esse turista ou atrair um outro tipo de turista que vem nessa entre-safra, quando você tem um ambiente mais tranquilo, que você desfruta melhor de uma praia, ou tem até atividades como bons eventos que possam atrair esse outro turista, esse que já veio no verão, que volta para o seu trabalho, mas tem aquele que tira férias, tem aquele que tem uma outra oportunidade de fazer, né, uma visita a nós, de vir visitar o nosso destino, para desfrutar de outras experiências, como o próprio clima de montanha, né? Então, a complexidade que a gente menciona do turismo é nesse sentido. Só complementando, pegando o gancho que você falou do Conecades, eu vivi isso aí, a grande importância da mudança do cenário da gestão hoje do sistema FEComércio e do SESC. Uma grande dificuldade na construção dos grandes eventos, como um grande evento lá dentro do SESC de Guarapari, é como a chegada de um transatlântico. Entendeu? Você tem que estar preparado para receber 2.000 pessoas na cidade de uma vez só, que era o caso do Conecades. Mas como não tinha uma dificuldade muito grande de diálogo com a instituição, com a gestão que estava anterior, e esse reforça um grande ponto dessa mudança dessa gestão agora, dessa aproximação, desse diálogo, reconhecimento, às vezes, de umidade, ou precisamos mudar, e de cenário e tudo mais, é possível agora fazer isso. Porque se naquela época você colocava 2.000 pessoas, recebe um evento de 2.000 pessoas, a capacidade máxima do SESC aqui, e despeja nas cidades, nos restaurantes, não temos condições de receber todos de uma vez. Então, é preciso ter uma parceria, um planejamento dessas ações para ter uma aproximação. E o SESC já vem fazendo isso. Eu mesmo frequentei o SESC de Domingos Martins e mostrei um exemplo lá. Ele vem com uma pulseirinha que identifica que você é hóspede, mas você vai no comércio de Domingos Martins, você é hóspede do SESC, tem uma parceria aqui com a gente. Então, várias ferramentas que a aproximação e o diálogo vão favorecer isso. E aí o empreendedor entender que precisa capacitar.
Deixa eu pegar o gancho daí, Fernando. Isso é tão verdadeiro para nós que isso está acontecendo de verdade. Nós tivemos uma reunião, primeiro pilotada pelo presidente Adalberto com o prefeito Vanzetti em Domingos Martins. O nosso SESC de Domingos Martins tem uma relação já estabelecida, contratada com o município de apoio aos principais eventos lá. Essa mesma política, essa mesma prática, nós vamos estender para todo o Estado. Onde quer que exista um equipamento nosso, essa interação com a sociedade vai acontecer. Por exemplo, Domingos Martins recebe agora, no comecinho de fevereiro, final de janeiro, a Summerfest, né? Nós já somos parceiros desse evento, já vamos apoiar a vinda dos músicos, dos profissionais que vão abrilhantar essa festa, que é importante porque aquece o turismo de montanha também. A gente tem que ter olhar para todo o Estado, e essa dinâmica de integração com a sociedade, integração com os municípios, isso já é uma realidade. Nós reunimos os executivos, eu, Bruno, pelo SESC, o Richard pelo SENAC, com a equipe da Prefeitura, estamos construindo um convênio em que a gente vai formalizar exatamente toda a capacidade do sistema FEComércio de contribuir para viabilizar aqueles custos até que o município não tem, que é a cessão de uma hospedagem, o apoio, o patrocínio para alguns tipos de eventos, todos naturalmente muito bem conversados, muito bem planejados antes, mas que potencializa aquilo que realmente atrai o turismo para aquele município, para aquele destino local. Isso é uma prática muito saudável e já está sendo vivenciada de forma muito, muito positiva. Um comentário que eu vou fazer, que a população de Guarapari vai entender mais facilmente. Eu espero que, nesse debate com o SESC, quando for conversar com a Prefeitura de Guarapari, que tenha o vice-governador Ricardo Ferraço, que bom que faz parte desse planejamento do desenvolvimento econômico, para ver se facilita o diálogo, né, Fernando? Porque Guarapari sempre foi um problema para quem quis ser parceiro aqui. Eu acompanhei recentemente, a meio distância, assim, mas eu acompanhei a luta que foi do Sebrae para conseguir incluir Guarapari num planejamento, em ações dele. Parece que foi o último município do estado que aceitou fazer parte lá. Então, que esse novo momento da prefeitura, caminhando junto com o governo do estado, que possibilite e não espante esse tipo de parceria, né? Que deveria já ter sido provocada pela prefeitura de Guarapari, porque é ótimo para Domingos Martins, mas porque Guarapari já não bateu na porta antes e falou assim, vamos fazer uma parceria aqui primeiro? Esse cenário, graças a Deus, está mudando, inclusive na questão do nosso gestor, né? Você vê que é tão sério que ele está apelando até para Deus já. De ter mais diálogo e aproximação, né? Então, ainda é um caminhar, tem sempre a dificuldade, né? A gente está vivendo esse momento agora, porque a gente tem dificuldade com o Carnaval de Guarapari, que até o momento, a gente já tem uma negativa, que vai ter desfile de escola, vai ter um edital agora de blocos lançado em cima da hora, e isso é sempre um problema até de explicar para quem não acompanha, é porque é inacreditável que a Prefeitura de Guarapari, ela não informa nem o que terá no Carnaval de Guarapari, pelo menos com 6 meses antes, para os hotéis, pousadas, casas de aluguel, todo mundo se organizar e atrair público e vender pacotes. Não sabe. Aí descobre 30 dias antes que a Prefeitura resolveu que não tem desfile no centro. E os blocos ela anunciou agora, que ela vai fazer o apoio que ela sempre fez aos blocos, mas exigiu uma documentação de quase 200 páginas para os blocos, que, de forma geral, os blocos já anunciaram que não vão nem participar do edital, porque não tem tempo hábil de providenciar a documentação para receber o incentivo. E mesmo se receber o recurso, não dá para produzir nada em 30 dias. Então isso é ruim, é falta de planejamento, né? Sim, isso é ruim, isso é inegável, a gente precisa melhorar isso, tem um trabalho de fazer isso, e realmente aí o lado político é importante, a participação, a própria visão do governador, ao pegar o vice-governador, colocar na pasta de desenvolvimento, e o vice-governador colocar dentro da pasta de desenvolvimento o turismo. Então, é parte do desenvolvimento econômico do Estado o turismo. E Guarapari, o primeiro passo do desenvolvimento do seu econômico é o turismo, né? Apesar de a gente precisar desenvolver logística, desenvolver outros cenários de econômicos, né? Indústria e tudo mais, a gente, assim, o turismo é parte econômica, e fundamental da cidade. E aí precisa desse diálogo, a gente espera mais o diálogo. Infelizmente, é uma falha, o turismo vive de calendário, de planejamento, aquele que vai previsibilidade, comprar, previsibilidade, né? Então, a gente tenta, na Comissão Municipal de Turismo de Guarapari, para fazer o Plano Municipal de Turismo, que é um planejamento do turismo da cidade, que não andou, ou por falta de recursos, falta de ações, e agora deve começar a andar. O próprio planejamento da cidade
desenvolvedora, empreendedora do Sebrae, tem uma ação e investimento diretamente para o turismo, e entre isso entra o planejamento. Então, é alguma coisa que talvez esse verão, como eu já disse, já está comprado. O carnaval, infelizmente, já está mal vendido, porque não tem ações. No próprio grupo de turismo, eu falei, a marca Carnaval da Família a gente já perdeu, porque Santa Teresa já lançou. Já apropriou da marca Carnaval de Família. Então, o Guarapari já não pode nem usar essa marca, porque alguém já comprou. Mas é uma coisa de sequência, e esses planejamentos, essas ações de parceria, sinergia do setor organizado, FEComércio, as entidades daqui, a HTG, a própria ABH, que é a Associação de Hotéis, que tem representantes aqui, eu sou diretor também lá, o Nélio está lá com parcerias, é disso desenvolver o Estado todo e melhorar isso aí. Importante é a construção de um turismo o ano inteiro, por isso que a gente fala a questão de melhor temporada, ações que podem ser até de menor investimento, como fazer eventos durante o ano, mas com maior impacto pela previsibilidade, pela sequência, né? Isso é importante. E eu tenho vendido para o próprio setor do empresarial da hotelaria que é preciso olhar essa situação do carnaval talvez como uma oportunidade. Talvez como aquele momento de começar agora a qualificar o carnaval. Porque realmente, você pegar o carnaval de Guarapari, em termos de retorno para o comércio, né, eu olhando lá da FEComércio, é zero. Tanto que você vê em vários comércios que vieram, porque muita gente bate e volta, muita gente com baixíssimo poder aquisitivo, porque vem para pipoca, vem para aquilo que é de graça, não vem pagar, você não tem eventos privados porque não tem caixa para gerar isso, porque ninguém compra, né? Ao contrário de Vitória, que tem um evento planejado, um carnaval fechado, praticamente um carnaval privado, né? Que é o lá do Samba do Povo, com venda de ingressos, traz retorno financeiro, com empresas, inclusive de Guarapari, a P12 mesmo, não abre o carnaval aqui e abre um camarote no carnaval de Vitória, porque tem retorno financeiro sobre isso. E aí esse olhar, como você mesmo comentou aqui, o setor público tem que investir na organização. Se ele organizar e deixar o setor privado... Como diz Ricardo Conde, não atrapalhar já ajuda. Se puder ajudar ainda... Eu acho que essa é a provocação em cima da fala do Fernando, que é a provocação para o próprio trade aproveitar essa oportunidade e assumir o protagonismo nesse planejamento, na articulação dos vários equipamentos, como a gente chama, né? Tanto hotelaria quanto os restaurantes, e compor em pacotes, compor em uma mídia, fazerem, né, anúncio do quanto se organizaram, do que vão fazer de diferente para atrair o turista para cá, nessa sazonalidade ou nessa oportunidade dessa dificuldade de planejamento do carnaval local. Isso vale para Guarapari, mas vale para todo e qualquer município, né? Eu acho que é uma oportunidade de fortalecimento das próprias instituições empresariais daqui também, né? HTG, né, todos aí com apoio das demais instituições, chamar para uma conversa esse planejamento, se tem alguma competência, ela está exatamente na mão do empresário, de saber o que pode oferecer, né, e naturalmente buscar sempre o apoio e a participação do poder público, mas eu particularmente acho que o protagonismo do empresário ele é fundamental. É ele que entende que turista que ele quer, que ele deseja, né, que serviço que ele vai oferecer, que tarifa que ele pode praticar e que criatividade que ele tem para dizer, vim para cá porque eu sou melhor, porque eu tenho uma atividade bacana aqui, porque eu tenho uma ambiência muito legal e a gente está unido. Essa provocação eu não posso deixar de fazer nunca. A gente, inclusive, a HTG já está com uma proposta, né, que eu já até apresentei inicial aí, para a gente trabalhar com SESC, né, FEComércio, CDL de Guarapari e tudo mais, de valorizar o turista e a gente, se tudo der certo, lançar até no carnaval. Não vou dar spoiler do que é a ação, mas dando conta vai ser bem impactante. Durval, 6, 7 anos atrás, são 6 anos atrás, eu fiz uma palestra na Faculdade Estácio de Vitória, e aí um professor lá, que já era conhecido meu, o Serpa, que era secretário de turismo em Guarapari, ele me chamou para participar junto com ele em um hotel em Vitória. Nós fizemos uma palestra junto, falando de planejamento estratégico e qualidade de atendimento. E dali surgiu a ideia de montar um planejamento estratégico em Guarapari. O Serpa pegou e falou assim, vamos lá conversar com o prefeito. Tive aqui com o prefeito Orly Gomes na época. Ele falou, eu apoio, ver o que é que precisa. Eu falei assim, nosso objetivo é fazer o planejamento sem gastar dinheiro público. Porque a nossa proposta, o que eu acredito, é que dá para fazer, se for bem planejado e bem trabalhado, dá. E aí eu conversei
Saindo do gabinete do prefeito, nós fomos pedir ajuda ao Fernando lá no Sintsig, viemos pedir ajuda ao Gustavo aqui no Guarapousada, pedir ajuda ao Ricardo Conde na TV Guarapari, pedir ajuda ao Dídimo, que ajudou demais na divulgação e como agência e como apoio, e um projeto que é esse, Guarapari, o Melhor Verão, que tinha como objetivo atrair para o verão de Guarapari, Natal até Carnaval, pela primeira vez 1 milhão de turistas. E como desenvolver isso? E nós tivemos 1 ano trabalhando para pensar como divulgar e ajudar o turismo, o verão, e fizemos mais de 80 reuniões segmentadas de líder comunitário ao construtor, o mais importante da cidade, construtor civil, ao pequeno comércio aqui, ao grande comércio ali, ao pequeno supermercado, ao grande supermercado, aos agentes de turismo, às agências. Nós, assim, vamos ouvir todo mundo, passamos 6 meses só ouvindo e juntando. No final, virou um relatório que, para documentar, foi feito por mim, pela Stephanie, pelo Serpa, que era secretário de turismo aqui, para não dizer que não gastamos dinheiro público, as reuniões menores eram feitas na Secretaria de Turismo. Então a gente gastava água e luz, que é custo, mas é isso que gastava. Pedia para usar a mesa, bebia água e usava luz. O ar-condicionado não tinha, porque era sala externa. E fizemos um monte de café de graça do Gustavo aqui. Eu trazia o convidado, já nem avisava ele, eu trazia os convidados para cá para tomar café de graça. Das ações que nós criamos, nós olhamos assim, onde eu quero chegar com isso, além de vender o peixe, que foi fundamental com a participação do Agnaldo, do CDL, apoiou, agora eu não esqueci o nome dele, da outra vez eu esqueci, brigou comigo. Nós fizemos assim, vamos pensar o turista para o ano todo, que é o que o Fernando muito explicava, foi daí que eu fiquei amigo do Felipe Ramal de Vitória, que nós fomos, deixa eu ver como é que Vitória trabalha o turismo, para eu ver o que serve para cá. Eu fui ouvir as pessoas, né? E nós vamos assim, vamos pensar o todo. Pensando o todo, nós pensamos assim, quais são os equipamentos que podem ser divulgados e quais são as datas que precisam ser divulgadas. Nesse período do ano, lá atrás, quando nós trabalhamos o conceito do verão, nós tínhamos uma ação que o Dídimo cobrou assim, você falou e não falou da ação que nós ajudamos, você deve a Vale, tem que agradecer. Eu falei, vou lá agradecer a Vale. Durval, eu vou te mandar, nós só temos 2 exemplares do livro, um está ali na estante, e o outro está na biblioteca da Estácio de Sá, nós não tivemos dinheiro para produzir livro. Então nós fizemos 2 exemplares para documentar, coisa de professor, o Serpa, Steph, na biblioteca da Estácio, para ficar lá documentar para quem quisesse pesquisar, porque lá, se eu não me engano, era o último curso de turismo, faculdade de turismo do Estado foi lá. Então deixamos lá para pesquisa. Nesse período, nós trabalhávamos esse conceito de carnaval família, da família, de Guarapari, que era um carnaval de rua que você poderia participar, porque tinha segurança no centro, com os blocos e os desfiles e tudo mais. Nós criamos um planejamento, que esse nunca foi divulgado, um planejamento de que ele dizia, o Carnaval do Brasil começa em Vitória e termina em Guarapari, porque a ideia de prolongar era a gente convencer, nunca foi discutido isso com as escolas de samba, convencer as escolas de samba de Guarapari a fazer o desfile um final de semana depois do Carnaval. Porque se a pessoa vai um final de semana antes para Vitória ver desfile, ela poderia esticar as férias de Carnaval dela e passar o último final de semana em Guarapari vendo o desfile de Carnaval. Aquele que não teve oportunidade de participar do Carnaval anterior. Exatamente, né? Porque aí se você viaja para Bahia, para Rio, onde você quer que viajar no Carnaval, como acontece em Vitória, você assiste o desfile de lá, você podia assistir o desfile do Rio e terminar, e a gente teria mídia, tinha um planejamento maior. Mas nesse período, nós tínhamos o trem da Vale, um vagão inteiro da Vale, envelopado, que está ali na capa do livro, lá escrito Guará, tudo tem fotos, tudo documentado. Nós conseguimos, com o apoio do Dídimo, em parceria com a Vale, com a agência, nós conseguimos envelopar um trem da Vale que dizia isso. Fizemos uma parceria com a Prefeitura de Vitória, até para ajudar na parte de impressão, porque Guarapari não tinha dinheiro para fazer isso. E nós fazíamos o convite assim, comece o Carnaval em Vitória e termine o Carnaval em Guarapari, porque a gente não precisava atrair turista para janeiro. É o que ele falou, temos que expulsar o turista de janeiro, assim, vai para casa e volta em março. Era mais ou menos o conceito é esse, não é te expulsar, é só, vem em março que eu te dou um outro passeio, uma outra diária, um outro cenário. E nós fizemos esse tipo de ação. Nós saímos, aí o prefeito Orly terminou o mandato dele em dezembro,
Em janeiro me ligaram dizendo que alguém da prefeitura mandou deletar os arquivos dos computadores todo do turismo e comunicação, porque não era nem para olhar aquilo, para começar do zero. O que eu estou fazendo além de vender o próprio peixe, fazendo esse comentário? Eu fiquei feliz de ver o Fernando dizer aqui que o trabalho que está sendo feito hoje, que você participa de um outro lado, você apoiou também quando você era secretário de Turismo de Estado. E se outro secretário fosse se beneficiar como o atual, só de você ter feito parte e ele não olhar e falar assim, não, se for o Duval que fez isso aqui eu não quero, vamos começar do zero. A falta de continuidade é muito ruim para todos os setores. Para o turismo, para mim, é a morte, né? O planejamento estratégico 2025, que eu ouço no Espírito Santo desde que eu cheguei aqui 15 anos atrás, você fala assim, temos que atualizar e prolongar. Vocês estão tomando cuidado para isso ser um documento público com tal força que, independente de quem seja o governador, o prefeito ou o secretário de turismo, as instituições consigam cobrar que aquilo, as diretrizes dali sejam cumpridas? Dá para ter esse controle? Eu estou mencionando, não é por acaso, né? A gente precisa seguir primeiro, assim, um ordenamento. Existe um planejamento, a gente precisa respeitar. Foram pessoas profissionais, agentes públicos, empresários que contribuíram e que participaram disso. Nós temos uma outra contribuição. No ano passado, o Sistema FEComércio, o Sistema Comércio no país inteiro, pilotado pela CNC, fez um grande trabalho de sugestão de políticas públicas para os novos eleitos, no país inteiro. Foi um trabalho feito com indicações de políticas públicas a nível nacional e também em cada estado. Foi toda uma estratégia participativa, isso está num documento. Eu, particularmente, com a pouca experiência que considero o documento muito bem fundamentado, que é mais um instrumento que pode servir de guia para as instituições e para o próprio Estado. Então, a rota estratégica que a Findes está pilotando junto com o SEBRAE, o 2025, que a gente recomenda a sua atualização, por ser um programa de Estado e não só de governo, e é importante a gente compreender esse papel do Estado, de dar a grande luz para que o planejamento seja perseverado, e o próprio comprometimento das instituições, nas suas lideranças, daqueles que estão ocupando os papéis de presidente, de diretoria, de todas as instituições empresariais, de perseguir essa manutenção, essa revisão, mas manter os planejamentos feitos. O turismo sem planejamento, ele corrói as suas bases, ele queima a imagem de um destino com muita rapidez. Se com planejamento é difícil, você consolidar a imagem de um destino, sem planejamento ele é muito pior. Então, o Espírito Santo é um privilegiado. Tem o 2025, tem essa rota estratégica, o SEBRAE tem um bom plano também de desenvolvimento do turismo. Os municípios se esforçam, mas ainda carecem muito de profissionais que possam fazer a tradução desse planejamento nas suas estruturas, porque o papel do município é muito importante, porque o turista vai num município, ele age, ele despende o seu dinheiro ali naquele município, ele vivencia a experiência em cada município. Então, as prefeituras precisam se fortalecer mais para também compartilharem a manutenção, a preservação e o aprimoramento desses planejamentos. Mas o salário que é pago, por exemplo, a um secretário de turismo em muitos dos municípios, ele não é que é pouco dinheiro, não é isso, mas o profissional no mercado com qualidade, ele ganha 4, 5, 6, 10 vezes o que é o salário de um secretário de turismo. Então, assim, quando eu vim prestar o serviço aqui, eu falei assim, não, eu não quero cargo público porque eu ganho mais na iniciativa privada, mas eu quero ajudar e assinar esse planejamento. Para mim, profissionalmente, é bacana. Tanto que eu me orgulho muito, entre muitos planejamentos que eu fiz, eu me orgulho muito desse. Então, ali eu olhei assim, o retorno profissional compensou abrir mão de dinheiro naquele momento, naquele período. Mas a dificuldade dos municípios é que o salário para um grande secretário de turismo, é difícil, você se não tiver a iniciativa privada de alguma maneira colaborando, apoiando ou investindo, você não traz um grande profissional de mercado para dentro de uma prefeitura. O salário não compensa. Isso é uma dificuldade dos municípios. Aí que o governo do estado precisa achar um jeito, o SEBRAE faz o suporte. Mas também o orçamento das pastas, Tradicionalmente, infelizmente, o orçamento das pastas de turismo ele é realmente não tem orçamento, muito aquém
aquém das necessidades. Vê o que tem que pagar de salário aí, a compra de papel e acabou, não Exato. tem orçamento. Essa discussão precisa ser colocada em cima da mesa de forma muito clara também. Agora, Essa, como a produção, eu costumo brincar que todo mundo vem aqui, que a produção avisa assim, tá acabando o tempo, acabou o tempo. Aí quando ela bota assim, agora é por sua conta, que eu sei que eu já estourei tudo. E esse é o pepino. Como você foi secretário de Estado, eu não ia te colocar nessa situação. Vou encerrar com o Fernando e depois volto para você. Vou fazer esse gancho e você dá a sua pincelada final aí, Fernando. Você teve uma reunião lá, um tete-a-tete já com o atual secretário de Estado de Turismo. Ele já entendeu que, infelizmente, o secretário de Estado de Turismo é um pedinte que apanha do mercado e ele fica dentro do governo do Estado. Secretário de Comunicação, pelo amor de Deus, me ajuda com o folder. Porque eu dizia isso com o Felipe em Vitória, era assim também. Secretário, pelo amor de Deus, aquela obra não acaba, como é que a gente vai levar turismo para lá se a estrada está fechada? Secretário, assim, é um pedido que o que é dinheiro de troco nas outras pastas, dentro do turismo, seria muito recurso. Mas o turismo não é política pública importante para nenhum governador. Não é para esse, não foi para o anterior, não foi para o outro, não foi para o outro, não foi para o outro. Não é para nenhum prefeito, nunca foi. Tira foto, fala aqui, sorri no verão, mas não pensa como o desenvolvimento econômico do Estado, igual vocês estão falando. Eu tenho muita assim, esperança por conhecer o Ricardo Ferraço e a vocação dele, de que ele impulsione e aí mostre para o governador Casagrande que realmente agora vale a pena investir no turismo. Você explicou ao secretário de Turismo no tempo que você teve lá, você e ele conversando sozinho, se puder confidenciar, que ele tem que botar a pranchetinha embaixo do braço e pedir muito para conseguir pouco? Primeiro, ele já tinha essa consciência disso aí, porque tem visão política e tudo mais, mas o grande momento que a gente está vivendo já começou no governo anterior do Casagrande de começar a ter a visão do setor de turismo como um setor econômico e transversal. Legal. Então, quando a gente tem essa visão, você vai ver que um grande investidor no governo passado do Casagrande foi o turismo, mas foi através de obras do DR, inclusive, por exemplo, a gente tem o engordamento da praia, a obra não veio da pasta do turismo, mas do DR. Foi então, a infraestrutura, o governo do Estado está fazendo investimento. Caminhos do campo, com várias obras de acesso a pontos turísticos e a pontos coisas também utilizado, a própria divulgação do SECOM, aí entra. Quando você faz um plano de imagem do destino do Estado, em que faz o quê? Tudo que você for fazer de imagem do Estado. Você tem um planejamento do que mostrar, de como mostrar, então isso é transversal, então a Federação do Comércio e Indústria vai fazer isso. Então, essa visão econômica que, sim, vários municípios ainda não têm, né? Então, você traduz o investimento para um carnaval, porque ainda, infelizmente, estaria saindo do setor público. Só para eu fazer um registro aqui, então. Então, eu posso dizer, ou mudar um pouco a minha fala, que o governo do Estado investe no turismo, mas através da infraestrutura. Não é da pasta, ele vem pensando exatamente como um todo. Então, a função do turismo mesmo, e ela tem necessidade de mais recursos para poder ter um planejamento, como está fazendo agora, né, é de ser o gestor desses grandes investimentos e direcionar para lá, para o setor. E quando você está crescendo o turismo, você está crescendo toda a economia capixaba. Alguns municípios têm ainda dificuldade, têm necessidade, e como eu falo muito, e isso eu venho cobrando como Conselho de Turismo, eu tenho liberdade de fazer isso, se você não vai fazer, já diz logo de cara, porque aí a gente, como setor privado, pode investir. Foi o caso do Carnaval. A gente vem pedindo, sim, diz o não em dezembro. O ano que a Prefeitura de Vila Velha disse que estava em crise e não ia gastar com queima de fogos, ela avisou antes, os empresários de Vila Velha foram lá e fizeram a queima de fogos. Exatamente, né? Porque isso traz retorno financeiro, né? E quando traz retorno financeiro para o setor, também gera retorno para o próprio município. Porque, afinal de contas, você tem os impostos, tem toda a geração disso aí. Então, esse planejamento, nessa linha de visão econômica do setor, é importante, né? Então, não é aqui um evento, é turismo, fazer aquela festa, aquele evento. Não, aquilo é um evento econômico. E importante disso, né? Quando eu faço crítica, e já disse isso pessoalmente, então não tem nenhum medo ou qualquer restrição de dizer... Quando a Prefeitura de Guarapari anuncia uma semana antes que vai fazer a festa da cidade, ali ela não está investindo no turismo, porque não deu oportunidade de que aquele evento, que lá está trazer gente de fora. É o caso das festas de Iguaçuí, que já começaram a ser divulgadas agora em dezembro. Exatamente. E elas são totalmente feitas por setor privado, porque permitiu que o setor privado investisse. A Prefeitura faz a sua organização,
faz a sua segurança, recebe retorno por aquela movimentação toda, tudo desenvolvido para o setor privado. Gramado é o melhor case de sucesso disso? Exatamente. Lá você tem um conselho de turismo lá que cuida da organização, da gestão, direcionamento, mas todo o setor privado, então tem uma agência privada que faz isso, que cuida de todo o desenvolvimento do turismo, porque ele é um setor econômico que traz retorno econômico. Quanto mais organização tiver a cidade, mais higiene, mais limpeza, menos esgoto, aquela questão toda, mais um público de poder aquisitivo melhor você traz, mais o setor econômico do turismo ganha dinheiro, mais ele pode investir naquilo ali e isso vira um ciclo positivo de geração de receita, empregos para o município. Essa é a visão que tem que ter. O governo do estado, Liana, ele, quando programa, inicia e vai ser feito lá o engordamento, as obras lá de Meiaípe, ou quando ele faz o investimento para tirar esgoto de praia de Vila Velha, isso tudo é investimento no turismo. Mas quando você olha o documento, ele não fala de turismo, ele fala de macrodrenagem, obra. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, o governo do estado, não sei se na sua época você conseguiu, você enfrentou isso, se hoje tem ou quando nós vamos ter isso, ele vai ter na primeira linha lá, ou na terceira linha, se a primeira foi importante demais, entendendo, porque quando ele entende que aquilo é turismo também, tudo muda, a concepção muda. Quando o secretário de obra entende que ele é um pouco secretário de turismo, quando o secretário de desenvolvimento entende que ele é secretário de turismo também, quando entende que o turismo tem que ser função e política pública de todo mundo. A educação, que eu tentei aqui em Guarapari, de qualquer maneira, que nesse planejamento, que a Secretaria de Educação criasse um módulo ou uma disciplina, ou colocasse o turismo dentro das escolas em Guarapari, para aquela pessoa já crescer entendendo a importância do turismo no município e na região. E não conseguimos. A Câmara barrou, não deixou. Quando que o turismo realmente vai fazer parte de todo o relatório, todo o documento, da concepção? Quando o governador convidar um secretário, vai falar assim, ó, isso, e turismo também. Já tem isso ou teremos isso? Tem. Aí eu preciso ser mais do que justo com o próprio governador Renato Casagrande. Pode me desmentir que eu gosto, não tem problema não. É colocar uma informação, né? O governador, em todos os seus discursos, e no começo, quando a gente inicia a gestão, né, ele sempre deixou muito claro, o turismo uma cidade é boa para um turista quando ela é boa para o morador. Então, toda essa requalificação das nossas cidades, que há muito tempo não recebiam melhorias, desde da estrutura das suas praias, o próprio saneamento, né? Esse novo perfil do turista exige uma cidade que tenha um esgoto tratado, que tenha uma água de boa qualidade. São investimentos que, ainda no nosso estado, como uma parte do Brasil, precisam de investimento público muito forte. Sem esse investimento, sem essa estrutura das cidades, é muito difícil você falar num destino qualificado, pronto para receber o turista. A grande briga de Guarapari antes era com a falta d'água, era com os problemas que nós tínhamos aqui, estão muito minimizados, eu creio, né? E isso é o papel do Estado cumprindo essa função de dar suporte a que essa infraestrutura permita que o empresário, inclusive, faça investimentos, né? Porque ele sabe que ali o turista não vai reclamar porque o esgoto estava correndo a céu aberto, porque faltava água, porque não tinha segurança, porque a praia estava suja, porque não tinha um serviço de coleta de lixo adequado, né? Até pelo impacto que um grande número de turistas gera na cidade, que a prefeitura precisa se estruturar com a sua prestação de serviço para dar resposta. Então, aqui no Espírito Santo eu vejo isso de forma muito clara. Eu acho que é possível, tem um campo enorme para avançar na articulação exatamente da Setur, para se apropriar mais dessa infraestrutura e aí com um olhar para todo o Espírito Santo, porque a demanda é igual dos municípios, que inclusive não são tão reconhecidos como um destino turístico, né? E uma coisa que eu acho que particularmente, em função da minha experiência como secretário, é você dissociar um pouco mais o orçamento da promoção do destino Espírito Santo, daquela comunicação que é feita para o governo. Então, eu acho que é preciso ter um tratamento um pouco mais privilegiado do orçamento, dos investimentos do Estado na promoção do destino do Espírito Santo, ou como a gente costuma chamar, na divulgação do Estado, do orçamento que é tradicional, para que você possa ter esse planejamento do que é, qual a imagem que nós vamos divulgar, quais são as estratégias, para que eventos que nós vamos fazer, que oportunidade que nós temos de atrair grandes eventos para cá, até utilizando toda a nossa infraestrutura, esses grandes equipamentos que o próprio SESC tem, centro de convenções, a requalificação do pavilhão de Carapina, né, e a gente separar um pouquinho e, principalmente, aumentar o volume de recursos na promoção, na divulgação do destino do Espírito Santo. Isso é fundamental.
Eu estou, agora para encerrar, Fernando, porque o horário já está mais do que estourado, eu tenho acompanhado aí através da mídia, da imprensa, uma campanha da Secretaria de Turismo do Estado, Descubra o Espírito Santo e tudo mais, mas pelo que eu vi, eu pesquisei, eu posso estar errado, mas pelo que eu vi, é uma campanha interna. Então, assim, é divulgado nos veículos, alguns veículos do Estado, para divulgando para Vila Velha, descubra Guarapari, Domingos Martins, para Domingos Martins descubra não sei o quê. Não é ainda o que eu entendo que faz mais falta ainda no turismo, que é essa divulgação já macro, já divulgando para o Brasil, como a Bahia. Eu contei aqui no podcast passado que quando eu tinha um programa, era só de um programa de TV da Band, no Rio de Janeiro, 25 anos atrás, um dia pingou lá para mim que tinha um interesse do governo da Bahia em fazer um comercial lá, porque a gente conversava com casas noturnas, à noite do Rio, e eu fui perguntar por quê, e disseram assim, vocês falam com o público que eles querem atrair para o carnaval de lá, eles querem roubar do carnaval de rua no Rio de Janeiro e levar planejamento. Quer dizer, visão de mercado para o turismo, perfeito. Isso que eu digo que falta, espero que agora seja solucionado, na comunicação do destino, ou do Espírito Santo, ou a promoção do Espírito Santo, assim, vamos atrair um público do Sul para o verão de junho de Guarapari, porque para eles a praia aqui faz sentido nesse período, porque nós temos sol em junho também. Vamos atrair o público de São Paulo para Vila Velha. Assim, vamos conversar com públicos em períodos diferentes. Você chama de melhor temporada? Melhor temporada. Não é isso que está faltando, não é só gastar dinheiro, como você falou aqui antes. Existe um investimento nesse sentido de trazer, tem que ser melhorado e qualificado, e isso, o diálogo e a conversa vai estar acontecendo, né? Mas é preciso destacar também que o movimento Capixabiá, que foi lançado lá, e foi lançado bem na meio da pandemia, e aí eu passo um adendo, né, que o planejamento 2025 foi feito em 19 e não tinha pandemia. Então, qualquer planejamento 2025 é furado, porque a pandemia destruiu tudo, né? E não é um erro do governo, mas é uma situação mundial. O Capixabiá era porque a gente precisava fazer com que a população capixaba, e esse é um público importante, o capixaba precisa entender que se ele vai a Itaúnas, ele não vai dar um pulo ali, ele está fazendo turismo. E isso tem valor econômico, a gente precisa disso. Inclusive evitar, tem uma proposta de trabalho dentro do governo para que o funcionário público, que são mais de 80 mil, aqui juntando os aposentados, viaje dentro do Estado. Né? Até porque, se você paga com imposto dinheiro para ele gastar lá na Bahia, não é bem produtivo para nós. Então, a visão e o marketing do Capixabiá, dessa proposta, é essa também. De fazer, sentimento de pertencimento. Fazer, né? Pertencer, mas o não é só aumentar o pedágio na fronteira de quem sai, para o cara não sair, prende aqui dentro. Não, mas aí você precisa destacar, né? Porque eu vou lá para Gramado, vou gastar 50 mil reais para ir em Gramado, mas gaste 5 e vem em Domingos Martins, você tem um efeito igual. E é necessário dentro do turismo acabar também com o bairrismo, né? Quer dizer, eu preciso aqui em Guarapari divulgar Itaúnas, porque eu sei que boa parte do turista aqui ele vai procurar outro destino. Então é melhor que eu diga para ele procurar um destino capixaba do que ele procure um destino do Nordeste. Certo. E ele continue viajando aqui, que o pessoal de Itaúnas divulgue Domingos Martins, o pessoal de Domingos Martins divulgue lá Iriri e faça essa corrente positiva aqui. Fernando, durante um período da nossa gestão, durante a pandemia, a gente lançou, inclusive, o Redescubra o Espírito Santo, exatamente com esse conceito. Redescubra o Caparaó, redescubra outros destinos aqui dentro do próprio Estado, porque aqui a gente tem uma complementaridade de opções de experiências de turismo fantástica. Isso deu um resultado muito bom, tanto que os indicadores da nossa atividade econômica turística, sempre nesses últimos 3 anos, nós nos mantivemos entre os 4 estados que menos caiu a atividade turística aqui no Espírito Santo. E dentro da corrente de planejamento, então, inclusive, o secretário Epson já me mostrou a retomada da crescimento dos voos internacionais. E aí é preciso de um olhar, né? Porque você, por exemplo, não adianta você colocar uma conexão de um voo de Buenos Aires para o Espírito Santo se você não fizer o capixaba ir para Buenos Aires, porque o avião não volta sozinho, volta vazio. Então é preciso. Então você vai ver divulgação de Buenos Aires aqui, está errado? Não, está certo, porque se o capixaba for lá, um argentino vai vir para cá. E Florianópolis está comemorando, apesar da Argentina estar quebrada, o quanto que voltou o crescimento do turismo lá. Então essas conexões precisam ser valorizadas e crescer, e o planejamento na vai época dizer isso. do nosso planejamento ali que nós participamos,
Nós tivemos o prazer de assistir uma palestra em Vitória da secretária de Turismo de Gramado, ou Relações Públicas, não acho que era secretária de Turismo, e aí eu perguntei assim, mas o secretário de Turismo de Guarapari, Vitória e Vila Velha não vão lá também divulgar a gente não, para aproveitar? É isso que é, nesse conceito que você está falando, não adianta querer trazer, tem que levar porque o avião tem que voltar de alguma maneira, senão ele sai daqui vazio até o Rio de Janeiro, para o Rio de Janeiro levar a gente para Buenos Aires, né? É mais complexo. Viabilidade. Isso aí. E aí é um detalhe importante, para encerrando aqui, é o seguinte... Já estou levando um monte de bronca aqui já. O Estado vem trabalhando há anos, precisando de Casa Grande, no governo último a gente viu muitas feiras indo para divulgar, mas a participação do empresário nesses eventos vem reduzindo, inclusive com material. Entendeu? Então é preciso ter um diálogo retomado, porque aí o governo faz sua parte e você não participa. Não eu já programei para fazer um só sobre turismo de eventos e eventos. Se a gente entrar nesse caminho, dá mais 40 minutos, aí eles cortam o sinal dali mesmo. Fernando, mais uma vez, obrigado pela sua participação aqui. Acho que é um debate, que é mais um documento que a gente vai produzindo para as pessoas refletirem, ouvir. Quanto mais gente debater o turismo, mais chama atenção e lança luz para os líderes políticos entenderem que precisam entrar nesse cenário. Vou refazer minha fala aqui, então dizer que o governador Casagrande investe muito em turismo, porque ele cuida de infraestrutura. E se vocês lá dentro estão vendo que tem, eu vou esperar passar o verão mais um pouco antes de fazer uma próxima crítica. Entendeu? Durval, agradece lá o presidente, eu não falar errado não, Hidalberto Moro, a sua participação aqui. Fico muito feliz de você ter vindo conversar com a gente, porque não dá para a gente fazer um debate sobre turismo no Espírito Santo e na região sul se não tiver a FINDE, se não tiver a FEComércio. Aí nós estamos chovendo no molhado e quem tem o poder ou o tamanho ou o prestígio político para realmente girar essa roda, se não participar, não adianta muito, né? E eu fico feliz de saber que vocês estão analisando, o Fernando já tinha falado isso, muito do que já foi feito de debate, porque tem mais de 15 anos que eu vejo as pessoas debatendo, isso de alguma maneira tem reconhecimento ao trabalho de outros, tem que servir como base de dados para alguma coisa, né? Porque senão seria pegar o trabalho que você fez na Secretaria de Turismo e jogar fora, pegar de outro secretário, tudo dá para aproveitar, mesmo que seja para dizer, não, esse caminho aqui estava errado, mas alguém já fez um debate ali, né? Ninguém recomeça do zero. Quero agradecer a oportunidade de conviver mais uma vez com o Fernando Otávio, pela experiência, pela liderança que ele exerce aqui no turismo, no setor empresarial capixaba, de cumprimentar pela iniciativa de criar esse espaço de debate, de trazer aqui atores que podem trazer não só experiência, mas o papel de cada uma dessas instituições. Então, assim, o Estado do Espírito Santo sabe que pode contar com o sistema FEComércio, SESC, SENAC, né, no diálogo para construir soluções, requalificar o posicionamento desses equipamentos, papel da qualificação promovido pelo SENAC, né, de toda a importância que essa grande rede hoteleira que o SESC tem, mas não só, mas também lazer, educação, social, né, saúde, né, e o papel da representação da própria FEComércio. Então, muito obrigado por esse espaço, parabéns, e que esse debate seja cada vez mais profundo e mais contributivo para que o turismo do Espírito Santo se consolide, que é o sonho comum de todos nós, como um dos grandes, mais belos destinos do Espírito Santo. A ser breve, agradecer à FEComércio pela visão que ele está tendo agora do turismo, na pessoa do Durval, o trabalho que o Dalberto tem fazendo sobre isso aí. Agradecer a participação aqui e convidar vocês, vejam os outros podcasts, porque tem bastante contribuição e debate a construir. Agradecer a todo mundo que acompanhou a gente até agora, não é fácil. Quem tem interesse direto acompanha, você às vezes conseguir pessoas, mas é bom para a população entender que ela também é afetada quando o turismo vai bem ou quando vai mal, quando qualifica ou não qualifica. Às vezes ela não entende, mas afeta diretamente também no dia a dia da população como um todo, né? Então agradecer a todo mundo que participou, dizer que semana que vem nós estamos com mais um episódio do Realidade Capixaba Podcast. Um abraço a todos.